Esse é Anatoly Onoprienko, em seus 37 anos. Seguindo as ordens das vozes que vinham de sua cabeça, segundo ele mesmo, Anatoly foi o responsável por tirar a vida de 52 pessoas. O seu reinado de terror durou 6 anos e chegou a trazer a Guarda Nacional para as ruas. Deixando para trás cenas realmente terríveis, um total de 122 itens foram encontrados em seu apartamento. E foi apenas após a sua prisão que a polícia conseguiu entender o motivo pelo qual todos o chamavam de a besta da Ucrânia. Anatoly Yurievich Onoprienko nasceu no dia 25 de julho de 1959, na cidade de Lask, na Ucrânia. Na época, o país ainda estava sob controle soviético. Ele foi o mais novo de 2 filhos, e sua mãe faleceu quando Anatoly tinha apenas 4 anos de idade. Seu irmão Valentin era 13 anos mais velho. Os garotos cresceram com o pai, de nome Yuri. Veterano da Segunda Guerra, esse homem fazia consumo descontrolado de álcool. Em certa ocasião, Yuri e Valentin sentaram-se diante de Anatoly e discutiram se deveriam ou não enviá-lo para um orfanato. Essa foi uma interação que ficou gravada na memória do garoto, que mais tarde disse não culpá-los pela escolha. Não fica claro se Anatoly apresentava comportamento estranho nessa época, ou qual a motivação para enviá-lo para um local como aquele. Após alguma discussão com os avós do garoto, ele foi levado para um orfanato em Malan. A avó de Anatoly permaneceu com ele nesse local durante alguns dias, até que ele fosse capaz de se adaptar. Ela o visitava com frequência e sempre levava comida para o neto, diferente do pai e irmão que nunca apareceram. Apesar de ser abandonado pela família, enquanto seu irmão foi escolhido para ficar, Anatoly conseguiu se adaptar à vida nova. Ele foi descrito como um garoto tímido, mas foi capaz de fazer algumas amizades. Aos 14 anos, ele deu entrada no colégio de Malan. Desde cedo, ele se demonstrou interessado por esportes e atividades físicas, mas parecia lhe faltar afinidade com os cadernos. O tempo passou e ainda na escola, os professores puderam notar uma alteração no comportamento de Anatoly. O jovem agora andava com os bolsos cheios de cigarros e objetos roubados. O uso descontrolado de vodka também chamou a atenção dos professores, que agora olhavam para um jovem problemático com comportamento destrutivo. Incapaz de criar compatibilidade com os livros, Anatoly largou a escola aos 17 anos. Percebendo ou não que estava se transformando na imagem do pai, ele se alistou no exército. O jovem passou pelo treinamento básico e adquiriu conhecimento e experiência sobre manuseio e manutenção de armas de fogo. Entretanto, ele foi novamente ostracizado. Apesar da comunicação necessária para suas funções, as relações sociais de Anatoly caminhavam entre inexistentes e péssimas. Segundo ele mesmo, aos 20 anos ele vivia repetindo sozinho que era estúpido, o que sugeria que em algum nível ele culpava a si mesmo por não conseguir se relacionar com as pessoas. Não fica claro se ele também atribuiu essa culpa para quando foi enviado ao orfanato. Algum tempo depois, Anatoly foi desligado do exército e se mudou para Odessa, onde conseguiu um emprego em um navio de cruzeiro. Nessa época, ele ainda carregava consigo as atividades criminosas que iniciou quando pequeno, mas ao invés de material escolar, ele agora roubava dinheiro. Com acesso a todo o sistema do navio, Anatoly encontrava a melhor oportunidade para invadir as cabines e subtrair dinheiros e joias. Apesar de não fazer muitos amigos, ele conseguiu uma série de namoradas. Ele queria dar presentes para essas mulheres e, segundo ele, essa foi a motivação inicial para os roubos. Entre suas múltiplas parceiras, a que mais chamou a atenção de Anatoly foi uma garçonete. Eles começaram a namorar e 3 anos depois, ela engravidou. Trabalhar em um cruzeiro trazia consigo algumas restrições, como a impossibilidade de voltar para casa todas as noites, visto que algumas eram gastas no mar. Pensando nisso, Anatoly abandonou o emprego e foi morar com sua namorada e seu filho recém-nascido. Entretanto, pouco tempo depois, ele saiu de casa e abandonou a família. Anatoly nunca mais tentou entrar em contato com essa mulher ou seu filho. O abandono que sempre esteve em sua vida agora era provocado por ele mesmo. Nessa época, a União Soviética estava colapsando e os danos na economia eram severos. As autoridades não tinham braços para alcançar a todos que se voltavam para atividades criminosas, como foi o caso de Anatoly. Ele passou os próximos anos vivendo de roubos e furtos que nunca foram investigados. E esse caminho o levou ao primeiro homicídio. Anatoly morava em um apartamento alugado e a proprietária era uma mulher. Apostando que ela teria dinheiro em casa, ele invadiu a residência. Com um saco e uma arma, ele começou a recolher objetos de valor até que foi surpreendido pela chegada da mulher. Com um susto, Anatoly disparou, levando a vítima a óbito. Com os itens roubados e a mulher morta, ele fugiu. A polícia nunca adicionou Anatoly à lista de suspeitos para esse crime. Aquele era o nascimento da besta da Ucrânia, mas nem o próprio criminoso sabia disso ainda.
A vida do crime lhe apresentou um homem de nome Sergei Rogozin. Juntos, eles roubaram uma série de residências. Durante uma das viagens de volta, Sergei estava dirigindo ao lado de Anatoly, quando eles perceberam a aproximação de um carro na direção contrária. Eles então interceptaram o veículo. Anatoly desceu já com uma espingarda em posição de combate. No carro estava um casal que pôde apenas assistir à aproximação dos criminosos. Inicialmente, Sergei acreditou que se tratava de um assalto, mas ele estava enganado. Anatoly se aproximou do motorista e ordenou que abaixasse o vidro. Assim que o fez, o homem foi executado via disparo de arma de fogo. Sua esposa foi alvejada em seguida. Anatoly enterrou os corpos e ateou fogo no carro. Diferente dos anteriores, a motivação não era monetária. Anatoly matou pelo ato de fazê-lo. Sergei presenciou o nascimento de um assassino em série e ficou aterrorizado diante das chamas. Anatoly se aproximou e disse que se ele contasse para alguém, mataria sua família. Eles voltaram ao carro e seguiram viagem. Anatoly encontrou no assassinato uma forma de controle, algo que ele não teve sobre a própria vida. Essa parece ser uma motivação comum entre serial killers, que procuram ter o domínio absoluto sobre a vítima. Diferente dos outros, Anatoly optou pela execução rápida e à distância, ao invés de métodos que proporcionavam proximidade, o que daria uma maior sensação de controle, ao menos para algumas vítimas. No mês seguinte, ele repetiu seu ataque e assassinou outro casal em seu carro, enquanto Sergei assistia. Em 1989, outro veículo foi interceptado pela dupla. Mais uma vez, Anatoly disparou e assassinou todos os ocupantes. Um casal e seu filho de 11 anos, que estava dormindo no banco traseiro. Os corpos foram arrastados para uma valeta, contaminados com gasolina, e queimaram enquanto os criminosos fugiram. Anatoly já tinha estabelecido seu modus operandi e não tinha um filtro para o perfil de vítimas, como acontece geralmente com indivíduos como ele. Com casos muito parecidos, a polícia começou a tentar conectá-los, mas de repente eles cessaram. Durante os próximos 6 anos, Anatoly viajou por diferentes partes da Europa, e seu desejo por matar parecia ter desaparecido. Ele trabalhou por um tempo na Alemanha, realizou alguns roubos, mas negou ter cometido homicídios lá. E aqui acontece algo importante, mas que infelizmente a única fonte de informação é o próprio criminoso. Dessa forma, é possível que estejam corrompidas em algum nível. Segundo Anatoly, ele cometia os homicídios porque estava sendo comandado por uma voz. Ora, ele se refere à voz como sendo Deus, ora como sendo o diabo. Em meio a alegações um tanto confusas, ele disse que estava participando de uma espécie de jogo, na qual essas vozes o ordenaram a matar. Ele pensou em tirar a própria vida para interromper os homicídios, mas não o fez. Guiado pelas vozes, em 1995, ele retornou para a Ucrânia para dar continuidade ao que chamava de jogo. Nessa época, a União Soviética já tinha colapsado e a Ucrânia se tornou independente. Com uma nova força policial ainda em adaptação, os crimes anteriores de Anatoly nunca foram conectados ao mesmo sujeito. Nenhum deles sequer foi investigado. Percebendo que a polícia não estava à sua procura, ele deu início à segunda onda de homicídios. Apesar de não ter contato, ele sabia que um de seus parentes era caçador, e sabia também onde ele morava. Anatoly então seguiu até lá, se escondeu e aguardou até que a casa estivesse vazia. A porta foi arrombada e o criminoso roubou alguns itens, incluindo uma arma de fogo. A arma roubada foi uma espingarda de cano duplo TOS 34. Anatoly cerrou o cano e modificou a arma que seria a mais utilizada em seus crimes. Em 1995, ele viajou novamente para Odessa e invadiu a residência de uma senhora de 70 anos. Ela foi surpreendida pela presença do criminoso, que disparou a curta distância. A mulher foi a óbito, teve seus pertences levados e o criminoso ateou fogo no local. Fosse pensando em eliminar evidências ou apenas guiado pela natureza destrutiva, esses incêndios dificultaram muito o trabalho da perícia. Mais tarde, ele confessou que o objetivo principal não era o roubo, mas o homicídio. Ele disse que tinha o desejo de causar pânico nas pessoas e na polícia, e durante 6 anos ele conseguiu. 4 dias depois, ele estava de volta em Malan, e as mortes continuaram. À noite, em um local isolado, ele encontrou um carro estacionado. Ao se aproximar, ele percebeu que um casal estava ali dentro em meio a uma relação íntima. Anatoly se aproximou da janela do motorista e disparou, ferindo o homem. Assustada e coberta pelo sangue do parceiro, a mulher deixou o carro. O criminoso assistiu enquanto ela se vestia antes de correr para longe. Desorientada e sem encontrar ninguém, ela se viu novamente diante do carro. Anatoly alvejou a mulher, que faleceu no local. Ele então pegou uma faca e terminou de matar o homem que ainda agonizava. Ambos os corpos foram colocados no carro e Anatoly dirigiu até outro local. Ele levou as vítimas para longe, ateou fogo nos corpos e fugiu após roubar o dinheiro.
A escuridão o abraçou enquanto a polícia recebia um novo caso que apenas seria resolvido anos depois. Alterar o modus operandi não é algo comum entre assassinos em série. Eles geralmente aprimoram seus métodos e terminam por adicionar etapas a fim de aumentar o estímulo. É geralmente nesse momento que novas evidências são criadas e coletadas pela investigação. Mas existem casos onde o modus operandi é alterado por completo, o que dificulta a conexão entre eles e pode fazer a polícia crer que está lidando com dois criminosos diferentes. E foi o que aconteceu neste caso. Anatoly então alterou seu alvo de carros para casas. Sempre durante a noite, ele se aproximava da residência escolhida e fazia barulhos ao lado de fora, para chamar a atenção, geralmente provocados por pedras atiradas contra portas e janelas. Ele sabia que em situações assim, o mais comum era que o homem da casa fosse verificar. Quando isso acontecia, Anatoly o surpreendia. Usando sua espingarda, ele disparava contra o homem, eliminando a maior ameaça. Com a porta aberta, ele invadia o local e literalmente caçava os moradores, de cômodo em cômodo. Ele começava atirando contra as mulheres, para depois assassinar as crianças. Pertences das vítimas e dinheiro eram levados antes da fuga do serial killer. Ele ateou fogo em algumas das casas, mas em outras não. O motivo é desconhecido. Deixando para trás cenas realmente terríveis, os homicídios começaram a ganhar espaço na mídia, trazendo pânico para aquela região. Com uma média de 3 a 4 homicídios por invasão, Anatoly destruiu famílias inteiras em troca de dinheiro, segundo ele, guiado por vozes em sua cabeça. Armas brancas, como facas e marretas, foram introduzidas às invasões, deixando cenas ainda mais perturbadoras. Em 19 de fevereiro de 1996, Anatoly matou o pai da família e o filho mais velho via disparo de arma de fogo, durante uma das invasões. Com um martelo, ele golpeou a mãe da família na cabeça até a morte. A filha mais nova e última sobrevivente presenciou a família ser destruída pelo criminoso. Ele a ameaçou com um martelo já ensanguentado, pedindo por dinheiro. A garota não soube dizer, ou não quis, e foi golpeada até a morte. Por conta da agressividade utilizada em seus ataques, ele recebeu apelidos como a Besta da Ucrânia e o Exterminador, uma vez que seu nome ainda era desconhecido. Localmente, ele ficou mais conhecido pelo segundo, globalmente pelo primeiro. No dia 27 do mesmo mês, ele repetiu o ataque, dessa vez com um machado. As crianças dessa casa tinham 7 e 8 anos. O terror que a população sentia fez com que escolas fossem fechadas e adicionou novas trancas a portas e janelas. Como não existia um perfil de vítima, todos se sentiam vulneráveis. A aquisição de cães e armas de fogo ilegais também aumentou nessa época. Desesperado para interromper aqueles ataques, enquanto ainda tentava se orientar, o governo colocou a Guarda Nacional nas ruas. A população se via novamente em um ambiente de guerra, dessa vez contra um único homem. Ao longo do tempo, pudemos observar que os piores e mais cruéis assassinos não se apresentavam com imagens agressivas ou barulhentas. Eles se passavam por pessoas normais e permaneciam invisíveis na sociedade. Ter essa habilidade de camaleão é um dos pontos que conecta indivíduos como Anatoly. São pessoas que se escondem atrás de uniformes e esposas, enquanto mantêm uma vida secreta dedicada aos crimes. Essa invisibilidade lhes dá tempo para cometer mais ataques antes da captura, nas vezes em que ela acontece. Para quem olhava de fora, Anatoly era apenas um homem quieto que não tinha tido sorte na vida. Por um tempo, ele morou de favor na casa de um primo em Avoriv. Entretanto, por conta da quantidade de armas que carregava consigo, a esposa desse primo não ficou confortável. Eventualmente, ela pediu para que o marido expulsasse Anatoly de lá. Contrário à decisão, ele optou por apresentar o primo para uma mulher de nome Anna Kazak. Ela trabalhava em um salão de beleza na época e tinha sido abandonada pelo marido alcoólatra. Agora, ela enfrentava dificuldades para criar os 2 filhos. Anna foi apresentada a Anatoly e eles deram início a um relacionamento. Ele se mudou e passou a ajudar a criar os filhos de Anna. Seu primo tinha resolvido 2 problemas de uma vez. Para sua nova companheira, Anatoly disse que era um empresário, e por conta disso, precisava fazer muitas viagens. Anna e os filhos compuseram a máscara social que Anatoly precisava, e em troca, ele ajudava a sustentar a casa. O que a mulher não sabia era que o dinheiro chegava manchado de sangue. Esse homem ficava afastado por dias, realizando seus crimes, para então retornar à vida de cidadão comum. Em 1995, a Ucrânia passou por um dos piores invernos de sua história. Com temperaturas chegando a 40 graus negativos, era comum que a falta de energia acontecesse em alguns lugares. Pessoas agrupadas em casas com luz artificial reduzida era o cenário perfeito para a atuação de Anatoly. Ele continuou tingindo a neve de vermelho enquanto famílias inteiras queimavam em suas casas. Ao todo, foram 52 pessoas assassinadas, entre homens e mulheres.
A vítima mais nova foi um bebê de 3 meses e a mais velha uma senhora de 79. Em um desses ataques, Anatoly removeu o dedo de uma mulher para roubar sua aliança. Esse mesmo anel foi apresentado a Anna em seu retorno, usado para pedi-la em casamento. Ela aceitou e eles ficaram noivos. Brinquedos para os filhos, joias para a esposa e itens para a casa eram trazidos por ele, sempre sem embalagem. Presentes frutos de roubos e homicídios. Por motivos políticos da época, as autoridades da Ucrânia tinham dificuldade em acreditar que serial killers existiam em seu território. Um pensamento que foi herdado da União Soviética, o que pode ter mascarado os números que temos hoje. A polícia já sabia que todos os ataques estavam ligados ao mesmo sujeito, porém, essa discussão interna sobre como tratariam a investigação terminou por atrasá-la, e quem pagou o preço foram as vítimas. 2.000 policiais trabalharam no caso direta ou indiretamente. Pessoas eram paradas na rua pela Guarda Nacional, na esperança de encontrar um suspeito. Os peritos passaram semanas entre corpos e casas queimadas. Quando viam o fogo, os vizinhos vinham para apagar, o que comprometia ainda mais a cena do crime. Aquela era uma corrida contra o tempo, e a cada nova madrugada, o criminoso ganhava também uma nova oportunidade. Anatoly precisava ter sorte em cada um dos ataques para que não fosse visto. A polícia só precisava ter sorte uma vez. E no dia 14 de abril de 1996, eles receberam uma ligação. Um homem alegou ter visto seu vizinho escondendo uma espingarda cerrada ao sair de casa. Por conta do pânico no qual a cidade se encontrava, aquela não era uma denúncia incomum. Todos estavam desesperados para prender o serial killer, e a polícia foi investigar. Sem evidências, mas tratando a denúncia com seriedade, a operação foi montada. A vida de Anatoly foi revirada e eles descobriram sobre Anna. Ela tinha ido viajar para visitar um parente e deveria voltar naquele dia. Era a oportunidade perfeita. Segundo vizinhos, Anatoly era muito recluso e não abria a porta para estranhos. Todo o entorno do complexo onde Anatoly morava foi tomado por agentes e viaturas descaracterizadas. Pontos de fuga foram bloqueados e uma equipe seguiu até a entrada. Assustá-lo apresentava risco de fuga, e eles já sabiam que, caso fosse o responsável, teria acesso a armas de fogo. E a julgar pela agressividade vista nos ataques, existia a possibilidade de confronto. O plano era bater na porta de Anatoly para que ele atendesse, acreditando ser sua noiva. E funcionou. Os agentes bateram na porta e o criminoso a abriu. Percebendo que não era infalível ao próprio método, Anatoly removeu a barreira que manteria a ameaça ao lado de fora. A invasão dos agentes, somada às perguntas, encurralou o homem cuja máscara estava viajando. Como último recurso, ele se esticou para pegar uma pistola, mas foi controlado pela equipe antes de chegar ao armamento, o que pode ou não ter lhe rendido algumas agressões. Otimistas de terem encontrado o exterminador, os policiais começaram a vasculhar a casa. A pistola que Anatoly tentou pegar era muito parecida com uma roubada em uma das casas, mas não parou por aí. A espingarda cerrada foi encontrada, dando aos agentes a arma mais utilizada nas invasões. Todas as evidências que a perícia procurava por entre os destroços estavam agrupadas naquele apartamento, de sapatos das vítimas a eletrônicos e joias, todos roubados de diferentes residências. Lâminas e martelos também foram recolhidos do local. Ao todo, foram 122 itens recuperados pela polícia naquele dia. Depois de 6 anos de terror, Anatoly Yurievich Onoprienko estava preso. Inicialmente, ele negou sua participação nos crimes e disse que os objetos encontrados eram de um amigo. Enquanto ouviam mentiras, os agentes perceberam a chegada de Anna, que voltou para encontrar a vida do avesso. Ela descreveu Anatoly como um homem extremamente carinhoso, tanto com ela como com os filhos. Foi necessário apresentar diversas evidências para que ela acreditasse na polícia, incluindo o anel da mulher morta, que ainda estava em seu dedo. Segundo a polícia, ela realmente não tinha conhecimento sobre quem dormia ao seu lado. Após longas horas de interrogatório, Anatoly finalmente confessou sobre os crimes. Em gravação, ele explicou como fez as invasões e deu detalhes que apenas o próprio assassino saberia. Após meses de negociações, que envolvia a troca de informações por comida e conforto, Anatoly concordou em recriar os ataques em ambiente controlado, o que ajudou durante o processo. Foi só então que os crimes na estrada foram descobertos e resolvidos. Pelos agentes, ele foi descrito como alguém ganancioso e frio. Em momento algum ele demonstrou remorso pelo que fez e entregou a descrição de 52 assassinatos em monotom. Na prisão, ele foi entrevistado por uma equipe de psiquiatras. Foi nesse momento que ele revelou sobre as vozes em sua cabeça. Após 28 horas de entrevista, os psiquiatras declararam que Anatoly tinha total controle sobre seus atos no momento dos homicídios e entendia a diferença entre certo e errado. Sua declaração de insanidade falhou e ele foi declarado competente para participar do processo legal.
Segundo esses profissionais, as vozes foram fabricadas por Anatoly na esperança de conseguir atenção ou uma redução de pena. Sendo assim, podemos entender que ele não sofria com nenhum transtorno ou doença mental. Seu julgamento começou em 23 de novembro de 1998 e foi acompanhado por familiares das vítimas. Pelo volume do processo, foram necessários diversos dias. Em cada um deles, Anatoly foi escoltado por 15 policiais e trancado em uma gaiola de ferro. As grades impediam não apenas a fuga, como também um novo homicídio, e no caso seria o dele. Seu julgamento foi repleto de momentos bizarros, encenados pelo próprio criminoso. E a palavra encenado foi empregada de forma correta. Com movimentos estranhos, ele dizia ser uma besta de Satã. Uma tentativa de manipular a corte enquanto estendia a lona para um circo particular. Seu plano era ser visto como um homem insano, para ajudar em sua defesa. E ainda que tecnicamente não o fosse, não eram necessários esforços para plantar essa ideia nas pessoas. Sergei Rogozin também foi julgado como cúmplice dos homicídios na estrada, e ficou ao lado do seu antigo amigo na gaiola. Ele negou ter participado, tentando trazer a si mesmo de cúmplice para a testemunha. Sua versão foi confirmada por Anatoly. Sergei foi sentenciado a 13 anos de regime fechado por cumplicidade em 9 homicídios. Em 31 de março de 1999, Anatoly Yurevich Onoprienko foi julgado culpado por 52 homicídios. Ele foi sentenciado à pena capital, porém, por conta das mudanças nas leis da Ucrânia, sua sentença foi alterada para prisão perpétua com um mínimo de 20 anos em regime fechado antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Na época, houve pressão popular para que ele fosse executado, mas isso não aconteceu. O acordo feito com a Europa aboliu a pena de morte, salvando a vida de Anatoly. Realisticamente, não existia um mundo no qual ele deixaria o presídio em liberdade condicional, mas deu a ele a chance de sonhar, ainda que por um tempo. A besta da Ucrânia, como ficou conhecido, fazia planos de deixar a prisão e matar mais pessoas. Ele repetia que chegaria a 360 vítimas, assim que conseguisse a liberdade. Entretanto, a próxima vez que ele passou pelo portão não foi em pé, foi deitado. No dia 27 de agosto de 2013, aos 54 anos de idade, Anatoly Onoprienko faleceu por ataque cardíaco na ala hospitalar do Presídio Zaitomir, na Ucrânia.